Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as relações internacionais e o comércio global. Para começar, eu peço que vocês observem esta imagem. Vejam lá, o que essa imagem quer representar para nós. Nós temos dois personagens ali, observem a roupa que eles estão, ou algum adereço que eles tenham. Quando nós falamos de adereços, nós estamos vendo aqui, olha, a cartola, a roupa dele. Esse aqui está representando quem? Os Estados Unidos. E esse urso está representando quem? Olha a cabeça dele aqui. Está representando a União Soviética. Então, esses dois personagens, eles estão representando o mundo bipolar. Quando nós falamos de mundo bipolar, nós estamos falando dois polos de influência. Quais são os dois polos de influência? Estados Unidos e União Soviética. E isso aconteceu quando? Durante a Guerra Fria. Então a Guerra Fria, vocês já sabem que começou no final da Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, começou a Guerra Fria. E ela foi até 1991. Essa Guerra Fria acabou principalmente, o que deu início ao fim, vamos dizer assim, foi a queda do Muro de Berlim. E com o passar do tempo, nos próximos 2 anos, porque a queda do Muro de Berlim foi em 1989, nos próximos 2 anos nós tivemos a derrocada do socialismo e assim o fim da União Soviética. Quando nós falamos em Guerra Fria, nós sabemos que é uma guerra sem armas, por isso fria, não tinha fogo, não tinha armas de fogo. Uma guerra entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, onde cada um desses países queria conseguir aliados, trazer países para o seu lado, mostrando apenas suas ideias. Quais eram as ideias? A ideia dos Estados Unidos era o capitalismo e a ideia da União Soviética, o socialismo. E aí, como eu acabei de falar, em 1991, teve a derrocada, no 89 começou e em 91 terminou o socialismo. Acabou o socialismo e também a União Soviética. Quer dizer que hoje nós não temos países socialistas? Temos. Cuba ainda é socialista, mas é um país dentre os outros 199 países. Nessa época da Guerra Fria, nós tínhamos vários países e a União Soviética era uma grande potência. Então, por isso que nós tínhamos o socialismo em destaque. Hoje, não. Com o fim da União Soviética, deu-se origem à Rússia e a vários outros países menores independentes. É aí que nós tínhamos, então, um mundo bipolar. Com o passar do tempo, com o fim da Guerra Fria, esses polos de influência se ampliaram e hoje nós temos uma multipolarização, quer dizer, vários polos de influência. Esses polos de influência podem ser polos de influência econômico, político ou militar. Os 3 polos de influência que nós temos são Estados Unidos, e aí os Estados Unidos uma superpotência econômica, militar e política. Nós temos também a União Europeia como outro polo de influência, que vai representar o maior bloco econômico que nós temos, tanto em número de países quanto em desenvolvimento, e o Japão, um grande polo tecnológico que está despontando muito nas atividades econômicas também. Ainda falando de multipolarização, algumas vezes vocês podem ouvir falar dos países do norte e os países do sul. Os países do norte geralmente representam os países desenvolvidos. Todos os países do hemisfério norte são países desenvolvidos? Não. Mas a maior parte dos países desenvolvidos estão no hemisfério norte. Países do sul, todos os países do sul são subdesenvolvidos? Não, mas a grande maioria dos países do sul são subdesenvolvidos. Então isso é um outro tipo de multipolarização, a divisão norte-sul. E não podemos esquecer também dos países emergentes. Quem são os países emergentes? Hoje são representados pela BRICS.
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que são países emergentes? O próprio nome já diz, são países que estão emergindo, subindo, crescendo. Esses países têm como característica a industrialização. Mas são países industrializados? Sim. A base da economia, a maior parte dos lucros desses países ainda vem da agricultura e pecuária. Mas eles estão tendo cada vez mais indústrias, o que faz com que esses países estejam cada vez mais se desenvolvendo. Então, eles são chamados de emergentes ou subdesenvolvidos industrializados, certo? Continuando lá, nós temos a globalização. Globalização é o quê? O aumento dos fluxos, o aumento da circulação e a diminuição dos espaços. Primeiro, diminuição dos espaços como? Quer dizer que a distância ficou menor? Não, ficou mais rápido. A distância daqui até Curitiba continua a mesma, mas hoje nós vamos muito mais rápido do que há 30 anos atrás, porque os automóveis estão muito mais rápidos. Nós temos aviões, nós temos helicópteros. Eu posso falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo? Sim, em segundos, por meio do celular ou então do computador. Mas, antigamente, a pessoa estava na mesma distância. A diferença é que não tinha tanta tecnologia para poder conversar, para poder se comunicar e representava que estava muito mais longe. Além da diminuição das distâncias, nós temos o aumento dos fluxos. Aumento dos fluxos do quê? Olhem lá, mercadorias. O aumento do fluxo das mercadorias e também das pessoas, pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. A melhoria dos meios de transporte. Então, como os meios de transporte estão cada vez melhores e mais rápidos, nós podemos comprar produtos de qualquer lugar do planeta. E ele vai chegar na nossa casa. Pode ser que demore, mas ele vai chegar. E a circulação de pessoas, como eu já falei, por meio dos meios de transporte também. A circulação de informações. Então, se acontecer alguma coisa lá nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, nós sabemos em minutos por meio da internet. Antes demorava-se muito tempo para saber. Hoje nós conseguimos saber em tempo real. E a circulação de capital por meio das bolsas de valores, ou até mesmo hoje por aplicativos, nós podemos comprar e vender ações de qualquer empresa do mundo na palma da nossa mão. A globalização também, ela trouxe a homogeneização cultural, quer dizer, todas as pessoas do mundo podem ter acesso às mesmas músicas, às mesmas roupas, aos mesmos filmes. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, não existe mais a impossibilidade de eu assistir um filme norte-americano porque eu estou no Brasil. Não, nós podemos assistir tudo por meio da facilidade dos meios de comunicação. Com a globalização veio também a abertura econômica e o neoliberalismo, a abertura econômica para empresas transnacionais, que são aquelas empresas que têm a sede nos países desenvolvidos e as filiais nos países subdesenvolvidos. O que isso traz de bom? Isso traz a maior quantidade de empregos. Quanto mais empregos, mais dinheiro circulando na economia. E também os blocos econômicos. O que são blocos econômicos? Definição. São grupos de países que se unem para facilitar o comércio entre eles e com os países fora do bloco. E esses blocos econômicos se desenvolvem em níveis de integração. São 5 níveis. Primeiro nível de integração, a zona de livre comércio, onde a principal característica ou a única característica que esse bloco econômico tem é a eliminação de barreiras alfandegárias. O que isso quer dizer? Por exemplo, o NAFTA. Quem faz parte do NAFTA? Estados Unidos, México e Canadá. Esses 3 países podem comprar um do outro sem precisar pagar impostos. Então é isso que vai acontecer, a eliminação de barreiras. Então compra e vende dentro dos países do bloco sem pagar impostos.
Primeiro nível. Segundo nível, eliminação das barreiras alfandegárias, então não tem impostos entre um país e outro. E também a TEC, Tarifa Externa Comum. O Mercosul faz parte disso. Então nós temos lá Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela que está suspensa. Então o Brasil pode comprar do Paraguai sem pagar imposto nenhum. E se o Brasil for vender para a Alemanha, eles estipularam 10% de impostos de tarifa externa. Se o Paraguai for vender para a China, também 10%. A tarifa para vender para países fora do bloco vai ser igual para todos os países que fazem parte do mesmo bloco. Terceiro nível de integração, eliminação das barreiras alfandegárias, como na anterior, tarifa externa comum, como na anterior, mas nós temos livre circulação de pessoas. Um exemplo, por que o NAFTA não está no terceiro nível? Porque os Estados Unidos não faz questão nenhuma. Já imaginaram o NAFTA tendo livre circulação de pessoas? Já temos vários clandestinos mexicanos indo para lá para trabalhar. Se eles puderem circular livremente, o que é que vai acontecer? Vai encher de mexicanos nos Estados Unidos. Podemos ver que essa livre circulação está... Nós não chegamos, né? O Mercosul não chegou, mas está presente aqui. Para quem tem passaporte, dá uma olhadinha no passaporte lá. No nosso passaporte diz Mercosul. E daí embaixo o país. Então, República Federativa do Brasil, da Argentina, do Paraguai. Porque nós fazemos parte de um bloco econômico. Então, o nosso passaporte é do Mercosul e não do nosso país. Do mesmo jeito que as placas dos automóveis estão sendo trocadas também para o padrão Mercosul, que é aquela placa azulzinha e não tem mais o nome da cidade. Quarto nível, União Econômica. Então, nós temos eliminação das barreiras, mais a TEC, mais a livre circulação de pessoas, mais a moeda comum. Um exemplo de bloco econômico é a União Europeia. E por quinto, nós temos lá integração econômica total, eliminação das barreiras alfandegárias, mais tarifa externa comum, mais livre circulação de pessoas, mais moeda comum e mais a delegação da autoridade, quer dizer, existe uma Constituição Nacional dentro, né, uma Constituição do bloco. Então, todos os países que fazem parte desse mesmo bloco obedecem às mesmas ordens. Para terminar, nós temos aqui no Brasil algumas características. Então, o Brasil é um dos países fundadores da ONU, mas não faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Ele está em processo, ele está solicitando essa participação. Mas ele tem uma participação muito ativa, principalmente por meio do Exército. O Exército vai para vários países ajudar, representando o Brasil, mas em nome da ONU. No Brasil nós temos o Mercosul, como eu acabei de falar, Mercado Comum do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Venezuela suspensa desde 2016 devido à crise. Nós temos a Unasul, que ainda não é efetivamente um bloco econômico, União das Nações Sul-Americanas, todos os 12 países da América do Sul, mas são 13, Guiana Francesa não pertence à América do Sul, pertence à França. Então os 12 países que ainda está em processo para ver se vai se tornar um bloco econômico ou não, e a BRICS, como eu já falei, que são os países emergentes. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, então nós vimos algumas características dos blocos econômicos, das relações internacionais que acontecem não só no Brasil, como no mundo. Então, tchau para vocês e até a próxima aula.